O assunto de hoje é neurociência e apego emocional. Você jura que acabou. Apagou fotos, parou de seguir, prometeu que não vai mais responder. Mas, quando a noite chega, a mente volta lá. Uma mensagem antiga, uma lembrança aleatória, um cheiro que traz tudo de novo. E você se pergunta, por que eu ainda penso nessa pessoa? A resposta pode parecer simples, porque você gostava dela. Mas é muito mais profunda do que isso. O que você sente não é apenas saudade, é um laço químico real, formado por padrões de apego construídos no seu cérebro desde a infância. Este vídeo não é sobre esquecer alguém com frases prontas. É sobre entender como o seu cérebro cria vínculos que desafiam a lógica, mesmo quando a razão implora para sair. Prepare-se para mergulhar na neurociência do apego e, talvez, entender por que você ainda não conseguiu se libertar e como, a partir de hoje, pode começar. Ao contrário do que muitos pensam, o apego não começa com o amor, mas sim com uma necessidade emocional não atendida. Desde os primeiros anos de vida, nosso cérebro aprende a se vincular a quem oferece segurança, afeto ou atenção. Mas quando esse cuidado vem de forma inconstante, imprevisível ou condicional, cria-se uma dinâmica poderosa. Quanto mais a pessoa é instável, mais seu cérebro se agarra a ela. É como um jogo de recompensa intermitente, o mesmo mecanismo que vicia em jogos ou drogas. Você não se apega à paz, mas ao alívio depois da dor. Por isso, relacionamentos tóxicos podem se tornar tão viciantes. Seu cérebro associa aquela pessoa a momentos de prazer, que aparecem em meio à dor, e esse padrão se consolida como um ciclo. O apego, então, não é sinal de amor verdadeiro. É o resultado de um sistema emocional treinado a buscar sobrevivência afetiva em quem não sabe, ou não quer, oferecer amor saudável. A neurociência revela que o apego é sustentado por um ciclo químico potente. Toda vez que você recebe uma mensagem, um carinho ou um gesto de atenção da pessoa de quem está apegado, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Mas, quando esse estímulo é retirado, por silêncio, rejeição ou afastamento, o sistema entra em abstinência emocional. Isso é o que torna o apego tão viciante. A ausência não dói apenas pelo sentimento, mas porque seu cérebro sente falta da química. Você começa a idealizar, justificar e até se humilhar por migalhas de contato, como um dependente buscando a próxima dose. O problema é que, ao contrário de vícios clássicos como álcool ou drogas, esse vício vem com um rosto, uma memória, um cheiro. E o cérebro, treinado a buscar prazer e fugir da dor, insiste em voltar, mesmo sabendo que vai doer de novo. A neurociência chama isso de loop de reforço intermitente, e ele é cruel. Um dos maiores enganos do cérebro é confundir apego com amor verdadeiro. O apego nasce do medo da perda, da insegurança, da carência emocional. Já o amor é liberdade, crescimento e escolha consciente. No entanto, quando estamos neurologicamente envolvidos, nosso cérebro associa a presença daquela pessoa à sensação de alívio, prazer e pertencimento. Isso ativa regiões como o núcleo accumbens, que também é acionado no uso de drogas. A ciência já mostrou que ao olhar uma foto de quem se ama ou está apegado, essas áreas se iluminam, como se fosse uma substância viciante. Isso explica por que você insiste mesmo quando é maltratado, ignorado ou deixado em segundo plano. Não é amor, é a necessidade química de se sentir bem novamente. O apego não pergunta se faz bem. Ele apenas grita, não vá. Mas o que parece sentimento é muitas vezes apenas falta de autorrespeito neuroquimicamente condicionado. A dopamina, o neurotransmissor do desejo e da recompensa, é um dos principais responsáveis por te manter preso a alguém que já não te faz mais bem. Quando você espera uma mensagem, um gesto de carinho ou um retorno, seu cérebro libera dopamina. Não pela recompensa em si, mas pela expectativa dela. Esse sistema foi desenvolvido para nos manter motivados na busca por algo. Porém, no apego emocional, ele se transforma em um ciclo vicioso. A ausência da resposta gera frustração,
mas a pequena dose de atenção recebida de vez em quando reativa o sistema de recompensa como um prêmio raro. Isso cria um reforço intermitente, o mesmo tipo de condicionamento usado em jogos de azar. Você não sabe quando virá a próxima recompensa, mas continua tentando. Essa montanha-russa emocional é viciante, e você não percebe que está lutando não pela pessoa em si, mas pelo alívio bioquímico que ela proporciona. Algumas pessoas não apenas se apegam, elas se agarram com medo. Esse é o apego ansioso, um padrão formado, na maioria das vezes, ainda na infância, quando o amor era instável ou condicionado. Se você cresceu sentindo que o afeto podia desaparecer a qualquer momento, é provável que hoje tema ser abandonado ou abandonada, mesmo quando não há razão clara. Isso se traduz em relações onde você vigia, suplica, se molda, se diminui, tudo para não ser deixado ou deixada. Seu cérebro interpreta qualquer sinal de distanciamento como uma ameaça, e isso aciona o sistema de alarme emocional, fazendo você agir por desespero. O paradoxo é cruel. Quanto mais você se entrega por medo, mais sufoca e afasta o outro, e mais se convence de que estava certo em ter medo. A neurociência mostra que o cérebro ansioso busca segurança constante, mas quando essa segurança depende de outra pessoa, você perde o controle da própria paz. O mais doloroso no apego não é apenas a ausência da pessoa, mas o vai e vem emocional que prende você. Quando ela volta, mesmo que brevemente, seu cérebro recebe uma dose intensa de dopamina, o mesmo neurotransmissor do prazer e da recompensa. Você sente alívio, euforia, até amor. Mas quando ela se afasta de novo, o vazio retorna mais fundo. Esse ciclo de intermitência é viciante. A oscilação entre presença e ausência ativa no cérebro os mesmos circuitos de um jogo de azar emocional. Você nunca sabe quando virá a próxima recompensa, e isso faz você insistir mais ainda. A esperança se mistura à frustração, criando uma montanha-russa que desgasta sua saúde mental, consome sua autoestima e afasta sua lucidez. A ligação não é mais amor, é dependência de picos emocionais. E, enquanto você não enxergar isso com clareza, vai confundir intensidade com conexão verdadeira. Uma das armadilhas mentais mais cruéis do apego é a crença distorcida de que aquela pessoa é insubstituível. Seu cérebro, em estado de carência afetiva, começa a idealizar o outro, apagando os defeitos e destacando apenas os momentos bons. Você passa a acreditar que nunca mais sentirá o mesmo por ninguém. Isso não é verdade, é apenas a distorção emocional causada pela abstinência da presença daquela pessoa. A neurociência mostra que a área do cérebro ligada à avaliação crítica é enfraquecida nesse estado. Em outras palavras, você romantiza o passado e ignora o que te fez mal. E essa idealização te mantém preso, alimentando a ilusão de que só ele ou ela pode preencher esse vazio. Mas o que te prende não é o amor, é o medo de não sentir mais nada. E enquanto esse medo dominar sua mente, você continuará preso a algo que já não te serve mais. O apego emocional não é apenas uma escolha, é um fenômeno profundamente biológico. Quando você se conecta afetivamente a alguém, seu cérebro libera uma combinação potente de neurotransmissores, dopamina, ocitocina e serotonina. Esses elementos criam uma sensação de prazer, segurança e recompensa. Mas o problema surge quando essa relação termina ou se torna tóxica. O cérebro continua desejando a mesma dose emocional. O resultado, sintomas de abstinência muito parecidos com os de um vício em substâncias químicas. Ansiedade, irritabilidade, insônia, tristeza profunda, tudo porque seu cérebro está tentando se ajustar à falta daquilo que antes oferecia uma recompensa emocional constante. Entender isso é crucial. Você não está fraco, está intoxicado por um vínculo mal processado. A chave não é negar o que sentiu, mas compreender como seu sistema foi programado para repetir esse padrão. Mesmo sabendo que aquela relação te faz mal, algo dentro de você implora por mais. É o ciclo de recompensa em ação. Toda vez que você recebe um gesto de carinho, uma mensagem inesperada ou uma promessa de mudança, o cérebro entende isso como uma recompensa emocional.
A dopamina é liberada, criando um pico de prazer que rapidamente se torna viciante. A ausência desses estímulos causa uma queda brusca, e essa dor te empurra de volta ao mesmo ciclo na esperança de receber uma nova dose. É assim que você se vê preso a alguém que só te dá migalhas. O sistema límbico, responsável pelas emoções, entra em guerra com o córtex pré-frontal, que tenta ser racional. E nessa batalha, quem sente mais muitas vezes perde o controle. Por isso, romper esse ciclo exige mais do que força de vontade, exige consciência, estratégia e, principalmente, compaixão por si mesmo. O cérebro tem um mecanismo chamado memória emocional seletiva, que costuma preservar com mais nitidez as lembranças associadas ao prazer e ao afeto, mesmo quando estas foram raras. Isso significa que, ao relembrar a relação, você tende a reviver os instantes felizes como se fossem a regra, e não a exceção. É por isso que você sente saudade de quem te feriu. Seu cérebro filtra as dores, racionaliza as humilhações e exalta os momentos de carinho, criando uma falsa imagem do que foi essa conexão. Esse processo é inconsciente, mas extremamente poderoso. Você começa a romantizar a ausência e a duvidar da própria dor. Quando isso acontece, o apego se intensifica, porque ele não está mais baseado na realidade, mas sim numa memória distorcida que o cérebro criou para proteger você da frustração. Identificar esse mecanismo é o primeiro passo para quebrar esse encantamento. Muitas vezes, o apego não é pelo outro em si, mas pelo pavor de ficar sozinho. O cérebro humano foi moldado ao longo da evolução para associar isolamento a risco de sobrevivência. Estar só, na perspectiva ancestral, significava estar vulnerável. Por isso, mesmo em relacionamentos prejudiciais, muitas pessoas preferem suportar a dor do vínculo do que encarar o silêncio da ausência. O cérebro, então, cria justificativas. Ninguém mais vai me amar assim. Não encontrarei outra conexão igual. Esses pensamentos não são verdades absolutas, mas sim construções geradas pelo medo. O apego se fortalece como uma forma de evitar o vazio. E você se convence de que precisa do outro, quando, na verdade, precisa se reencontrar consigo mesmo. A solidão não é inimiga. Às vezes, ela é o portal para a liberdade emocional que você tanto busca. Quando tentamos nos afastar de alguém a quem somos emocionalmente apegados, o cérebro entra em um estado semelhante à abstinência química. Isso acontece porque, durante o relacionamento, nossos circuitos de recompensa se acostumaram a receber doses frequentes de dopamina, associadas à atenção, afeto, mensagens e interações com aquela pessoa. Ao cortar esse vínculo, o cérebro responde como quem perdeu uma fonte de prazer, com ansiedade, irritação, insônia e pensamentos obsessivos. Isso não significa que você precisa da pessoa, mas que seu cérebro precisa de tempo para se regular novamente. O erro está em interpretar esse desconforto como sinal de que o amor era verdadeiro. Na realidade, é apenas um sistema desintoxicando-se de um padrão que já não fazia bem. A dor da falta não é amor, é a quebra de um hábito neurológico. Um dos maiores combustíveis do apego é a idealização. O cérebro, ao buscar justificativas para manter o vínculo, distorce memórias e amplia apenas os momentos bons, apagando as dores, os abusos ou os ciclos de sofrimento. Essa seleção inconsciente faz com que você se apegue não à pessoa real, mas sim à imagem que criou dela. A neurociência chama isso de viés de confirmação emocional. Você filtra tudo o que confirma a sua narrativa e ignora o que desmente. Assim, o cérebro alimenta uma espécie de nostalgia distorcida, onde o passado parece melhor do que realmente foi. É como assistir a um filme antigo com trilha sonora emocional, mas esquecer os cortes brutos, os diálogos tóxicos e os dias em que você chorava em silêncio. Vencer o apego passa por desmontar essa idealização e lembrar-se, com lucidez, de quem a pessoa realmente era e do que ela realmente te fazia sentir. Quando pensamos em soltar alguém que já foi importante, o que nos paralisa muitas vezes não é a ausência da pessoa, mas o medo do que sobra, o vazio. Aquele silêncio desconfortável, aquela cama fria, as mensagens que não chegam mais. Para o cérebro, o apego oferece uma ilusão de preenchimento, mesmo que venha com dor, ainda é estímulo, ainda é companhia.
Mas por trás desse ruído está algo mais profundo: a incapacidade de lidar com a própria companhia. A neurociência revela que, ao cultivar o autocuidado e a autoexploração, o cérebro ativa regiões de prazer e recompensa tão fortes quanto as que um vínculo amoroso provoca. O problema é que muitas vezes esquecemos como viver sem esse outro. O desafio real do desapego não é dizer adeus a quem se foi, mas reencontrar quem você era antes de se perder nesse laço. E, acima de tudo, aprender a amar o silêncio como um recomeço, e não como uma punição. Quando você tenta se desvincular de alguém, mas volta sempre para o mesmo lugar, seja por uma mensagem, uma lembrança ou um reencontro, seu cérebro está preso em um ciclo de reforço emocional. É como se cada pequena interação ativasse uma centelha de esperança, recompensando seu sistema de dopamina e reforçando o apego. É por isso que dizer "não vou mais procurar" parece fácil à noite, mas se torna impossível ao amanhecer. Para romper esse ciclo, é preciso criar novos reforçadores, novas fontes de prazer, pertencimento e significado. Praticar esportes, meditar, conhecer novas pessoas, resgatar paixões esquecidas, tudo isso ajuda a reconectar o cérebro com outras fontes de dopamina saudáveis. Quanto mais o cérebro associa bem-estar a algo fora daquela pessoa, mais ele enfraquece a antiga rota emocional. A neurociência não propõe esquecer, mas recondicionar, e esse é o começo da liberdade. Muitos acreditam que aquela pessoa específica é a única que pode curar sua dor, como se fosse uma metade da alma perdida. Mas essa é uma ilusão neuroafetiva criada pela combinação de apego emocional e escassez de reforços externos. O cérebro associa a presença do outro a momentos de alívio e prazer, transformando essa figura em um analgésico emocional. Com o tempo, isso se cristaliza. Ele ou ela se torna não só uma lembrança, mas um símbolo do que falta em você. Só que a verdade é dura e libertadora. Ninguém vai te completar. A plenitude começa dentro. O apego distorce a realidade, fazendo parecer que você precisa daquela pessoa para funcionar. Mas isso é apenas um sinal de desregulação emocional. A neurociência mostra que a autonomia afetiva é aprendida e que é possível se desapegar com consciência, sem negar o amor, mas sem mais se prender à dor. Existe uma linha tênue entre amar alguém e se tornar dependente emocionalmente dessa pessoa. Quando o cérebro entra nesse modo, o amor deixa de ser escolha e vira necessidade, e aí começa o sofrimento. O sistema límbico, principalmente estruturas como o núcleo accumbens e o córtex orbitofrontal, passa a funcionar como se estivesse lidando com uma substância viciante. A ausência do outro gera abstinência, a presença dele ou dela, euforia. A cada mensagem ignorada, a cada ausência sentida, seu corpo reage como se estivesse em crise de falta. E assim como acontece nos vícios, o apego desregulado destrói o senso de realidade. Você passa a tolerar migalhas, desculpas esfarrapadas e desrespeito, tudo para evitar a dor da separação. Mas é possível se reeducar emocionalmente. O primeiro passo é reconhecer. Você não está viciado em amor, está viciado na ideia de que só essa pessoa pode te dar paz. Para se libertar do apego desregulado, não basta apenas esquecer alguém. É preciso reprogramar seu sistema de recompensa e aprender a se regular emocionalmente sem a presença daquela pessoa. Isso envolve fortalecer outras fontes de prazer e significado: amizades, projetos, autocuidado e espiritualidade. O cérebro precisa de novas referências para não voltar sempre ao mesmo ponto de dor. E isso leva tempo, repetição e compaixão consigo mesmo. Também é essencial compreender suas feridas originais. De onde vem essa necessidade de validação? Que história a sua criança interior está tentando repetir? Ao curar a raiz, você enfraquece o ciclo. E com o tempo, o que parecia impossível, viver sem o outro, torna-se libertador. O que antes era obsessão, vira aprendizado. O que era dor, vira força. Porque o verdadeiro amor, inclusive por si mesmo, não aprisiona, ele liberta. Se você chegou até aqui é porque está buscando mais do que respostas, está buscando libertação. E isso já é um ato de coragem. A neurociência do apego nos mostra que não somos fracos por nos vincularmos a alguém, mas humanos, programados para amar, para depender, para querer ser vistos. Mas também somos capazes de reprogramar, reconstruir e nascer.
Você não está sozinho nessa jornada. Milhares vivem esse mesmo ciclo silencioso e cada passo de consciência rompe uma corrente invisível. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilhe com quem precisa, deixe seu like e inscreva-se no canal Neurovida. Estamos juntos para transformar dor em sabedoria, apego em liberdade e dependência em presença. Obrigado por caminhar conosco. E lembre-se, o cérebro se molda com aquilo que você alimenta. Alimente-se de verdade e não de ilusão.